Estou aqui com o Marcelo Matias, presidente do Simers, para contar um pouquinho para nós como é que está sendo com os profissionais, os médicos, nesse momento da pandemia, especialmente agora com a superlotação nos hospitais. Que apoio o sindicato está dando para esses profissionais? Olha, os médicos nesse momento estão na linha de frente do atendimento, sempre estiveram, mas agora de uma maneira um pouco mais grave, porque no primeiro momento houve o esvaziamento das estruturas hospitalares e agora o que a gente tem é um caminho oposto, que é a superlotação. Em alguns locais a gente tem isso de maneira mais grave, outros um pouco mais tranquilo, mas de qualquer forma os médicos estão 24 horas por dia trabalhando incessantemente e muitas vezes em condições que não são as mais adequadas. O sindicato tem um plantão 24 horas em condições de não só tirar as dúvidas do médico, mas muitas vezes fazer um apoio jurídico, um apoio maior se for o caso, inclusive com colegas médicos de plantão 24 horas, justamente para dar essa assistência. Mas no início da pandemia a crise era maior porque o desconhecimento era maior. Agora, como tudo a gente vai aprendendo, então deu uma certa arrefecida na necessidade do sindicato. Não muda o fato de que a nossa atuação política tem sido muito importante porque literalmente os médicos estão no meio do furacão e a gente precisa dar um apoio para eles. Pois é, e a sanidade mental desses profissionais? Como é que está a saúde deles mental, com pressão, né? O medo também, ter que lidar com os seus medos particulares em família. Como é que é a percepção dos Simers? Olha, a sensação que a gente tem é que, não esquecendo que os médicos sempre foram treinados para trabalhar sob pressão, esse momento é um momento que nenhum de nós foi treinado, nenhum de nós estava pronto para enfrentar uma situação como essa, mas a capacidade de adaptação da categoria tem sido colocada à prova e a gente está muito orgulhoso do trabalho que vem sendo executado. O que a gente vê é assim, não só entre os médicos, mas também entre os médicos, mas entre a população como um todo, um certo adoecimento do ponto de vista psiquiátrico, que é em cima da insegurança, das dificuldades financeiras que estão aparecendo, da questão do risco dos seus próprios empregos, da questão econômica e também, principalmente, da questão de saúde. Então, a gente tem visto na população e também na categoria um aumento de algumas alterações psiquiátricas e esse é um assunto que realmente vai se tornar importante se esse processo nosso de pandemia permanecer por muito tempo. Pois é, o senhor repetoria a isso o crescimento da violência contra os profissionais da saúde? Inclusive, no mês passado, o sindicato lançou uma campanha de violência não. É relacionado a essas alterações que a população em geral está sofrendo? Nós não temos trabalho científico para dizer que o aumento de ataques a médicos tenham ocorrido no período da pandemia. A gente sabe que efetivamente acontecem e não foi gratuitamente que a gente criou a campanha, mas o certo é que há uma subnotificação histórica nos processos de ameaça, de agressões a médicos. E agora o Simers está trazendo à luz justamente para que os colegas que muitas vezes se escondiam por trás do anonimato, até por ansiedade ou por um sentimento ruim, eles hoje têm dentro do sindicato o nosso apoio, até para que a gente tome por eles as condutas que eles muitas vezes têm dificuldade em tomar, condutas mais assertivas. E nesse sentido nós já nos reunimos com alguns deputados federais, inclusive nos reunimos hoje também com o senador Reis, justamente para tentar que ande no Congresso Nacional um projeto de lei que está lá parado na mesa do Rodrigo Maia, que faz o agravamento das penas quando ocorrem agressões a profissionais de saúde, não apenas médicos. Então, o nosso trabalho é justamente nesse sentido. A gente precisa atuar preventivamente, lutando pelas condições de atendimento do médico, mas também a gente precisa atuar no sentido coercitivo, tendo penas mais adequadas para quando os médicos são expostos a esse tipo de situação.